Rapaziada, vou fazer a simulação e já estou avisando antes. Não vou ficar levando em consideração o chat. A última simulação que eu fiz, eu deixei o chat tomar conta, assim dizendo, e foi a simulação mais patética da história da minha live. Literalmente, Flamengo e Palmeiras com 412 pontos, os clubes da zona de rebaixamento terminando o campeonato com 15, porque a rapaziada assiste o Campeonato Brasileiro desde que nasceu e não consegue ver um time que briga por título tropeçando, não consegue ver um time de parte de baixo vencendo, não consegue ver um resultado fora da curva, que acha que é o maior absurdo do planeta Terra. Então, ok? Eu vou dar uma ignorada hoje, vou fazer pela minha conta, lembrando que é só uma simulação. Se você discordar, você também pode fazer a sua simulação aí da sua casa, tá ligado? Vou até deixar o link aí, pode até fixar o link para quem quiser fazer. Essa simulação todo mundo pode fazer, não é uma extensão que eu comprei, tem lá no site do GE, beleza? Então, por favor, não encham o saco, comportem-se e a gente vai fazer essa simulação aqui. E por já estar na 27ª rodada, a gente vai até o final do campeonato, beleza? Acredito eu que dessa vez a gente pode até simular as partidas que foram adiadas, porque agora a gente já tem data, certo? Então eu acho que não teremos problema com isso. Deixa eu ver. 6ª rodada, 7ª rodada, 8ª rodada, todo mundo já jogou, 9ª, 10ª, 11ª. Nossa, tá sem data aqui, mano. É difícil, viado. É difícil. Deixa eu voltar tudo aqui. O que aí fica com essa tela aqui que a gente vê como é que tá a tabela, né? A gente sabe como é que tá a tabela. Mano, falando na boa, vou fazer pelo GE e depois a gente contabiliza os jogos adiados, beleza? Que no final eu sempre faço um ajuste ou outro e tal, fechou? Ok? Se colocar o zoom no simulador do Lancenet, dá bom? Deixa eu ver. Não chega a mudar muita coisa não, rapaziada. Não chega a fazer aquela divisão não. Não chega a fazer. Pô, nem os que estão com data eles colocaram à disposição aqui, mano. Pô, um bagulho tão simples deles fazerem. Peraí. Fazer assim, rapaziada. Beleza? Beleza? Acho que fica suave, né? Acho que até fazer assim pra que eu não veja como é que tá a tabela. Peraí. Acho que assim fica suave. Deixa eu ver como é que vai ficar pra vocês. Peraí. Acho que ficou bom. Vamos lá. Lembrando, no final eu dou uma corrigida no que destoar muito. E eu vou contabilizar os pontos dos jogos adiados, ok? Ceará e Santos, mano, já vou colocar, começando o primeiro empate aqui da rodada, até agora só a vitória dos mandantes, eu acho que o Santos arranca um empatezinho fora de casa, e o Ceará também faz um resultado até tranquilo, se você for imaginar, que já tá numa posição relativamente suave. Cruzeiro vence em casa, querendo se manter na briga pelo título. Cara, eu vou botar o Juventude vencendo Fortaleza e eu vou botar o Vasco vencendo Vitória. Já que eu cliquei no 9 ali sem querer, mano. Tá amarrado. Vou até botar um 9 aqui pra garantir, mano. Beleza? Só pra... Ó, errei nos dois aqui, não vou zicar nada, ok? Cara, amanhã pode acontecer, evidentemente, do Palmeiras e do Flamengo ganharem, porque, na minha visão, são as duas melhores equipes do campeonato e acho que na visão da maioria, e não à toa, vem, enfim, acumulado títulos nos últimos anos. Só que eu acho que é uma rodada que é possível que os dois tropecem, tá ligado? Apesar do Bahia, pelo que eu vi, tá bem desfalcado, jogar contra o Bahia lá é chato, se bem que é o Flamengo jogando contra o Rogério Ceni, né? Nossa, é verdade. É verdade isso aqui, hein, mano? É verdade isso aqui, hein, mano? Rapaz, mano. Alguém joga a escalação do São Paulo no meu peito aí, só pra eu ter uma noção? Mete um Ctrl+C, Ctrl+V aí, só pra eu ver. São Paulo perdeu pro Ceará, pô. Isso não tem nada a ver, o Ceará perdeu pro Vitória. E o Vitória provavelmente já perdeu pro São Paulo, pro Palmeiras. Tá ligado? É futebol brasileiro, gente. Pô, ninguém conseguiu um Ctrl+C, Ctrl+V da escalação do São Paulo, mano? Onde tem escalação? Se tu botar provável... Aí, ó, já acharam. Provável São Paulo. Rafael, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Cédric, Bobadilha, Alisson, Rodriguinho, Enzo Dias, Ferreirinha e Luciano. Cara... Eu vou te falar, eu sou mais Palmeiras, só que eu vou botar um empate aqui na camisada do São Paulo. Eu vou botar o Flamengo vencendo por ser o Rogério Ceni e pelo Bahia não tá completo. Eu vou botar o Fluminense vencendo o Juventude, vou botar o Palmeiras vencendo o Bragantino, vou botar o Mirassol empatando com o Inter e outra, não temam pelos brioquinhos de vocês, que eu apostei com vocês e agora vocês já estão vendo o Mirassol aqui, ó. Ah, mas o Mirassol jogou bem hoje, beleza? Tomou 3-0. Tá começando a desandar lá. Renato, você acha que vai fazer um campeonato ruim? Evidente que não.
vai pegar uma competição internacional, vai terminar o ano de maneira positiva, mas, mano, vagabundo tava... Só faltava falar no chat que o Mirassol ia ser campeão brasileiro, pô. Calma, rapaziada. Calma. Campeonato de 38 rodadas demanda muito do elenco inteiro. Cara, eu vou botar... Mano, nossa, mãe. Essa rodadinha aqui tá embaçada, hein? Essa rodadinha tá embaçada, hein? Cara, que me desculpem os torcedores atleticanos, mas esse Galo me dá medo. E eu vou botar a vitória do Cruzeiro. Enfim, vou botar o Cruzeiro vencendo aqui. Cara, os torcedores do Bahia vão ficar putos comigo. Só que eu volto a repetir. Pra mim, se tem um time ali de baixo que pode fazer um salseiro no final, valeu. Esse time é o Vitória jogando no Barradão abarrotado. E eu falava isso ano passado, eu falo isso de novo esse ano. Eu não subestimo o Vitória. Jogando dentro de casa, com 20 mil no estádio, 30 mil no estacionamento. Eu acho que pode surpreender aqui um resultado bem campeonato brasileiro. Vou botar uma vitória do Vitória. Vou botar o Fortaleza empatando com o Vasco. Vou torcer muito pro Fortaleza chegar bem desfalcado, porque o Fortaleza joga amanhã contra o Juventude com muitos jogadores pendurados. Então, se o Fortaleza conseguir bem desfalcado para pegar o Vascão, ia ser legal, tá ligado? Ia ser legal. Cara, eu vou... Pô, que tabelinha do São Paulo, hein? Que tabelinha do São Paulo, hein? Misericórdia, mano. Aqui é orar, hein? Aqui é orar. Essa tabela do São Paulo é começar a oração na hora. Pô, gastou o jogo contra o Sport, gastou o jogo contra o Galo, que tá mal das pernas. Aí pegou o Cruzeiro, Botafogo, Casca Grossa. Jogou com o Santos, Ceará. Gastou o jogo contra o Fortaleza. Moleque, já gastou quase a parte de baixo toda ali, ó. Deixa eu botar a tabela de fato como tá agora. Já gastou. Acho que não sei se Juventude jogou. Pô, dá uma complicada aqui. Tô dando uma olhada, mano. Tá um pouco insano, mano. Enfim, aqui, rapaziada, eu acho que eu vou da seguinte maneira. Boa noite, vó. Deus te abençoe. Minha avó no chat. Giovana mandou um beijo. Moreira também. Cara, aqui eu vou botar o São Paulo empate. Cara, não, é porque eu não posso botar tanto empate na rodada. A gente tem uma regra de no máximo 4. Cara, eu vou botar o Flamengo tropeçando contra o Botafogo no Clássico. Aquela noite de crise na Gávea, tá ligado? Que o flamenguista acha que acabou o mundo com o clube na liderança do campeonato. Flamengo líder. Acabou o mundo. Mas eu acho que o Botafogo, mano, em algum momento o Botafogo vai pegar um jogo e eu acho que pode ser num clássico para recuperar a confiança. É difícil, mas sei lá. Também era difícil o Vasco segurar o Flamengo e segurou 2 vezes no campeonato. Cara, vou colocar o Grêmio empatando com o São Paulo. Mano, vou botar o Corinthians vencendo o Santos fora e eu vou colocar um empate Sport Ceará. Será que é impossível o Corinthians vencer fora o Santos, mano? Tô achando que pode vencer, mano. Tá, vamos lá. Cruzeiro vence Fortaleza. Santos vence o Vitória. Bahia vence o Grêmio. Internacional vence o Sport. Cara, eu vou botar o Bragantino perdendo pro Juventude. Juventude tentando nessa reta final. Vasco e Fluminense empatando. Flamengo e Palmeiras empatando. E aqui, hein, tropa? E aqui, hein? Pô, eu tô com medo de eu estar botando o Corinthians muito forte, cara. Se bem que eu só botei um jogo do Corinthians, né? Tô com medo de eu estar botando o Corinthians muito forte, mano. Mas eu acho que o Corinthians ganha do Galo. Um Galo mal das pernas. Mirassol e São Paulo, empateco. Ceará e Botafogo, empateco. Ficou com mais de 4? Não, certinho. Cara, Grêmio vence o Juventude. Flamengo vence o Fortaleza. Mirassol vence o Sport. Vitória arranca um empatezinho com o Corinthians. São Paulo volta a vencer. Botafogo volta a vencer. Fluminense vence no Maracanã. Galo volta a vencer. Cara, eu tô com medo de estar botando muito empate no Vasco, mano. Eu botei empate de novo. Ah, não sei, mano. Não sei. Cara, eu vou botar o Palmeiras vencendo o Cruzeiro no Allianz. Mano, esse Bragantino e Vasco aqui eu vou de empate mesmo e foda. Eu acho que, na tendência, é mais fácil o Vasco vencer o Fortaleza e perder pro Bragantino, tá ligado? Ou será que é viagem minha, mano? Ganha os dois? Não, calma. Calma, viado. Aliás, o Vasco é um time que costuma estar
principalmente desde que o Diniz chegou, performando contra os times mais altos da tabela, tirando o Palmeiras agora que foi exceção, mas performou contra Cruzeiro, contra Flamengo, contra Bahia e tendo dificuldade com o time da parte de baixo, tá ligado? Mas tá bom, vou botar o Vasco vencendo o Fortaleza então e perdendo pro Bragantino. Ok. Aqui, gente, é jogo pra 56-0. Cara, eu só tô botando o Mirassol empatando e perdendo. Vou botar ele ganhando uma. Palmeiras vence fora. Cruzeiro vence em casa. Bahia vence em casa. Opa. Santos vence o Fortaleza. Cara, o Galo tá arrumando sarna pra se coçar aqui na minha simulação, viado. Você odeia o esporte? Ô, Vitor, papo reto, eu te admiro pela tua coragem de virar pra mim e falar isso no momento que o Sport jogou 24 partidas e ganhou 2. Aí eu simulei 3 e o Sport perdeu 2 e eu odeio o Sport. Meu parceiro, se eu odeio o Sport, os jogadores do Sport então não querem ver o Sport nem pintar de ouro. O Sport se odeia. Enfim, vitória do Internacional, gol do Alan, penaltrick. Ceará e Fluminense, empateco. Vasco e São Paulo, empate. E eu vou botar... Cara, não sei se eu coloco o Grêmio arrancando o empate do Corinthians. Corinthians não perdeu nenhuma até agora, mas eu não acho que vai perder essa também, né? Botar um empate Corinthians e Grêmio. Cara, acho que o Botafogo vence o Vasco no tapetinho. Cara, vou botar Flamengo e Palmeiras tropeçando. Galo vence uma. Botar o Vitória vencendo uma. Aí, ó, o Sport arranca o empate. Ceará vence o Clássico. Tô pensando aqui, mano. Eu acho que é mais fácil eu botar o Palmeiras tropeçando contra o Mirassol fora do que contra o Santos em casa. Tá ligado? Eu acho que é mais fácil ele tropeçar contra o Mirassol fora do que com o Santos em casa. Como é que tá o Fluminense aqui? Venceu 2, empatou 2. Mas a tabela do Fluminense tá até acessível até aqui. Vou botar um empate em casa. O Fluminense não perdeu até agora, mas empatou muito. Cara, eu vou botar o Corinthians perdendo a primeira. Não botei o Corinthians perdendo até agora. Cara, eu vou botar o Cruzeiro vencendo fora, mano. Voltando pra briga pelo título. Aí Flamengo, Corinthians. Aí o Palmeiras tropeçando. Cara, eu vou botar o Vasco vencendo. Eu vou botar o Fortaleza vencendo o Grêmio, tentando respirar, reta final. Volto a dizer, reta final, os times da parte de baixo começam a pontuar muito em casa, tá ligado? Cruzeiro vencendo o Fluminense, São Paulo vencendo o Bragantino. O Vitória arrancando o empate do Botafogo, o Galo vencendo o Sport e o Inter empatando com o Bahia. Já vou botar o Vasco perdendo pro Grêmio fora, Botafogo vencendo o Sport, Bahia vencendo o Fortaleza, empate, Ceará vencendo em casa, Corinthians e São Paulo empate. Caralho, viado. Mano, eu acho que, tipo assim, existe um cenário de tropeço de todo mundo que tá brigando pelo título aqui. Eu acho que com mais chance de ganhar é o Cruzeiro. E aqui eu já acho a mesma chance. O Palmeiras joga fora, mas o Galo é pior que o Fluminense hoje. E o Fluminense é melhor que o Galo, mas o Flamengo tá jogando no Maracanã, querendo ou não. Tá ligado? Então eu acho que existe um mundo do Cruzeiro pontuar mais do que os outros dois nesse jogo. Cara, eu vou botar o Cruzeiro vencendo fora, o Palmeiras empatando, o Flamengo empatando e eu vou botar o Santos voltando a vencer. Gol chorado de Guilherme, sei lá. Vitória do Mirassol, vitória do Flamengo, vitória do Palmeiras, rodada dos mandantes até aqui, empate, vitória do Vitória, vitória do Bahia, vitória do Cruzeiro, vitória do São Paulo e vitória do Botafogo. Uma rodada bem mandante aqui, hein? Tirando Vitória, tirando Fortaleza, uma rodada bem mandante aqui. Cara, aqui, reta final, mano. Parte de baixo começa a se debater. Santos vence. Não deu pro Fortaleza. Mano, vou botar o Juventude vencendo em casa e o Vitória vencendo em casa, tentando respirar. Fluminense vence o São Paulo. Corinthians empata com o Botafogo. Cruzeiro vence o Ceará. Cara, eu vou te falar, aqui eu acho que vai estar uma briga ferrenha por título, mano. Tá ligado? Eu acho que vai estar uma briga ferrenha por título aqui, viado. Agora, eu já vou falar pra vocês. A gente precisa achar aqui alguma derrota do Flamengo e alguma derrota do Palmeiras, tá? A gente precisa achar aqui, mano. Eu vou te falar. Vou botar aqui. Derrota do Flamengo.
Cara, eu vou botar o Palmeiras perdendo pro Mirassol lá. Mano, tô pensando aqui, mano. Cara, nesse cenário aqui eu tô achando que vai ter emoção em todas as partes, velho. Sempre subestima o Palmeiras. Ô, Cristiano, com todo respeito, meu irmão, vai tomar no seu... Eu tô torcendo pro Palmeiras ser campeão. Eu tô colocando que ele vai perder um jogo até o final do campeonato. E você está chorando no meu chat, mano. Pô, por favor, mano. Transe. Na moral, fala na boa com você, mano. Na boa, mano. Tu tá precisando de uma mudança de ares, mano. Porque não é possível, velho. Que loucura, não é? Pô, tem que estar assistindo a simulação inteira com a bunda, mano. Que doideira, cara. Vamos lá, mano. Vamos continuar aqui, cara. Cara, eu vou colocar... Mais uma vez, eu vou botar um tropeço dos líderes. Cristiano, pode ficar puto, beleza? Deixa eu ver a sequência do Internacional. Tá num ganha-perde danado. Na última ganhou. Então, vou botar na vitória do Vasco. Seguindo, Flamengo, Palmeiras. Cara, vou botar empate. Botar o Grêmio ganhando uma em casa. Vou botar o Corinthians tropeçando. Botar o Vasco empatando em casa. Mano, por que tá saindo 9, mano? São Paulo vence em casa. Botar Cruzeiro vencendo. Bahia vencendo. E um empate no Alfredo Jaconi. Chuvoso, beleza? Chuvoso. Grêmio, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Inter, Flamengo, Cruzeiro, Galo e empate. A gente vai dar uma olhada, lembrando, tem os jogos adiados, beleza? E qualquer coisa, não é definitivo isso aqui, porque se a gente sentir que a gente pesou muito em alguém, ou que a gente tunou muito alguém, a gente vai mudar aqui, beleza? Então, eu vou subir de uma vez só, porque não é definitivo ainda, ok? Beleza? Tá, nesse cenário aqui, o Cruzeiro foi campeão com 84 pontos e a gente deixou passar essa anomalia acontecendo. Então, cara, vamos olhar o que a gente fez para colocar o Cruzeiro paulando todo mundo antes de qualquer coisa, beleza? Cara, a gente botou o Cruzeiro ganhando do Sport, pior que é muito... Pô, o Cruzeiro ganha esse jogo. Cara, primeiro a gente tem que saber quantos pontos vai ter cada um de jogo adiado também, né? Porque a distância não tá essa aqui. O Flamengo tá com um jogo a menos, o Palmeiras tá com 2 a menos, mas ainda assim... Ó, o Cruzeiro ganhando do Sport, normal, certo? Beleza? Ok. Cara... É porque, mano, eu acho que o Cruzeiro ganha do Galo, tá ligado? Eu acho que o Cruzeiro ganha do Galo. O Atlético Mineiro vai jogar a vida e mais um pouco nesse jogo também, mano. Pô, depois o Cruzeiro pega o Fortaleza em casa. Eu acho que o Cruzeiro vence. Palmeiras fora. Aí eu botei vitória do Palmeiras. Vitória em casa. Qual é, rapaziada? Grêmio fora, tá. Dá pra gente colocar um empate com o Grêmio aqui. Beleza. Fluminense em casa. Juventude fora. Tá, dá pra botar um tropeço contra o Juventude fora. Corinthians em casa. Ceará fora. Dá pra botar um empate com o Botafogo. E eu botei vencendo o Santos fora, né? Nerfou muito. Pô, viado, olha a campanha que eu tô botando pra Cruzeiro. Vitória, 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 derrota, vitória. 4 vitórias e uma derrota até agora. É empate. 4 vitórias, um empate, uma derrota. 5 vitórias, um empate, uma derrota. 5 vitórias, 2 empates, uma derrota. 6 vitórias, 2 empates, uma derrota. 7 vitórias, 2 empates, uma derrota. 7 vitórias, 3 empates, uma derrota. 8 vitórias, 3 empates, uma derrota. Gente, ainda tá muito tunado. Como é que vocês estão falando que eu nerfei muito isso aqui, gente? Ainda tá muito tunado. Muito tunado. Tá ligado? Tipo, tropeço acontece no Campeonato Brasileiro, gente. Vocês estão literalmente negando o básico do básico. Cara, eu vou botar um empate com o Galo. E ainda assim, eu tô botando que ele perde um jogo até o final do campeonato. Daqui pro final, perde um. Tá ligado? E tá fazendo 76 pontos, que é ponto pra cacete. Nesse momento, o Cruzeiro tem 51. Eu tô botando que em 12, ele vai fazer 25 em 12 jogos. Ou seja, ele vai disputar 36 e fazer 25, pô. É um aproveitamento melhor do que o que ele tem até agora. Tá ligado? Se tu parar pra pensar.
Mas enfim, vamos ver se teve alguma coisa que a gente modificou muito aqui. Cara, a zona de rebaixamento continua a mesma. Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória na mesma ordem, tá? O Fortaleza fez 5 pontos, que eu acho que vai fazer mais. O Juventude fez 12 pontos, aí já pode ser bem real. O Vitória fez 16 pontos, uma arrancada maior do Vitória, só que não foi suficiente. Todo o campeonato, eu tendo a dizer que os clubes da parte de baixo pontuam mais no final. Só que esse ano começou tão abaixo, mas tão abaixo, que eu tô achando que não vai bater 45 mesmo. E eu tô achando que o limite vai ser algo nessa casa aqui. 41, 42. Eu tô achando que o limite vai ser algo nessa casa. Agora, o Ceará foi nerfado aqui, hein? Mais do que deveria. O Ceará foi mais nerfado do que deveria. Dá pra achar alguns pontos pro Ceará aqui. Cara, eu vou botar o Ceará ganhando o Fluminense em casa. Pô, será que ganha do Santos em casa? Mas aí o Santos tá fazendo uma campanha muito ruim. Se bem que os dois estão com jogos a menos aqui, né? Os dois estão com jogos a menos aqui. Ainda tem que avaliar os jogos a menos. Vamos ver o que tem de jogo a menos aqui. Pera aí. Começa em qual rodada os jogos a menos? Ó, primeira não. Segunda não. Terceira não. Ó, já bota mais 3 pontos pro Flamengo aqui. 82, certo? Certo? Mais 3 pontos pro Fluminense aqui, 56. E mais 3 pro Palmeiras, 80. Mais um pro Mirassol e um pro Fluminense. Mirassol iria para 60. Fluminense iria para 57, que é uma vitória e um empate, né? Cara, o título seria decidido, teoricamente, na pontuação desse jogo adiado aqui, né? Que se o Palmeiras vence, ele que seria o campeão nessa simulação. Porque ele iria 83 e o Flamengo com 82. Na zona de rebaixamento não muda nada, porque o Juventude ia perder esse jogo pro Palmeiras na simulação. O Sport, enfim, ganhou os dois. Pô, não sai da posição. Mas, enfim, basicamente, algo nessa pegada aqui. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro brigando pelo título até o final, sem ninguém entrar no bolo. Botafogo, Mirassol, São Paulo e Bahia acompanhando. O Fluminense chegaria, porque tem jogos a menos aqui, tá? Na minha simulação, o Fluminense terminaria com 57. Enfim, o Vasco terminando a 4 pontos da zona de rebaixamento, correndo emoção até o final. Agora, cara, eu vou te falar, pode até parecer clubista, mas eu sinto que se o Vasco vencer amanhã, ele pode caminhar para um campeonato mais tranquilo, mano. Tá ligado? Porque se o Vasco vence amanhã, hoje no caso, ele estaria vindo de uma campanha com Flamengo, Cruzeiro, Bahia, Palmeiras e Vitória. Seriam os últimos 5 jogos. Desses 5 times, 4 do G5. E o Vasco teria vencido o Bahia, vencido o Cruzeiro, vencido o Vitória, empatado com o Flamengo. Feito 10 pontos em 15, pô. Tá ligado? Aí eu acho que já respira legal. Mas enfim, basicamente a simulação é pra gente dar uma brincada, né? Pra gente ter um parâmetro, pra gente fazer uma avaliação. Espero que ninguém fique puto. Sei que a rapaziada gosta da simulação, mas ainda assim chia muito. Então, rapaziada, vocês podem fazer a simulação na casa de vocês também, tá ligado? Se vocês tiverem achado alguma coisa absurda aqui. Enfim,